Salve, salve, futuros acadêmicos da Federal do Paraná e das universidades desse nosso glorioso Brasil. Gente, a gente está aqui se dedicando ao estudo da República Oligárquica. Vamos continuar então com a nossa apostila 2, onde nós encontramos uma questão que é bastante ilustrativa de como é que funcionava o Brasil daquele tempo. Vejam só vocês, fazer a leitura então, vamos pensar a respeito, né, do Brasil, daquele tempo, do Brasil que estava começando a entrar na época dos calhambeques, aquele Brasil onde ainda se andava de carroções, o povo, pelo amor de Deus, né, andava de carros de boi ainda, né, imaginem só vocês, onde ainda havia a Maria Fumaça, a locomotiva que buscava integrar o nosso Brasil, mas o Brasil longe disso, não era um território integrado, uma região a outra, enfim, o que acabava contribuindo para que houvesse o poder das oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais, elas acabavam mantendo e fragmentando a autoridade política em nossa nação. E o resultado disso nós podemos perceber, então, nessa questão da FUVEST de São Paulo que eu cavei para vocês, olha só, fazendo a leitura dela. A negociação do Funding Loan por Campos Salles teve, entre outros, o objetivo de... Gente, o que foi o Funding Loan? Vamos ver o que foi o Funding Loan? Vocês já ouviram falar dessa história ou não? Vamos ver? Gente, o Funding Loan acontece no início do século XX, quando o Brasil está em crise econômica, não consegue pagar sua dívida externa e precisa então chegar para os credores, que naquela época eram os ingleses, né, e ver o que podia ser feito. E chega-se então a um acordo, Funding Loan, fundo de empréstimos. Vamos ver o que foi esse fundo de empréstimos? Bom, está na alternativa A dizendo que Funding Loan visava o quê? Tinha como objetivo o quê? Punir os governadores dissidentes, utilizando-se da pressão econômica e ameaçando de execução as dívidas de seus estados com a União. Bom, acho que eu já deixei claro para você que não tem a ver nada com uma questão meramente interna do Brasil para com ele próprio, e sim do Brasil para com seus credores internacionais. Então vamos prosseguir na alternativa B, que está dizendo o quê? Socorrer os cafeicultores em crise através de uma política de preços mínimos, formando estoques reguladores e proibindo o plantio de novos cafeeiros. Ah, gente, isso aí vai acontecer, mas não ainda esse tempo. Isso vai acontecer mais tarde, de novo, na era Vargas, quando Getúlio Vargas passa a produzir uma intervenção do Estado na atividade econômica para buscar recuperar o preço do café que havia sido abatido pela crise mundial de 1929. Então, ainda não é a questão do Funding Loan. Gente, então vamos lá para C, que está dizendo assim: reescalonar o ritmo das obras de combate à febre amarela e de embelezamento do Rio de Janeiro, de modo a aliviar as dívidas do Tesouro. Ou seja, essa alternativa está se referindo àquela questão, né, que é levada a efeito pelo prefeito Pereira Passos, de reconstruir, refundar praticamente o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro estava a todo verão, cada ano, sendo consumido por uma série de doenças, como a febre amarela, enfim, né, diversas outras que precisavam ser combatidas. E quando da campanha pela vacinação, para acabar com a febre amarela, você vai ter então a situação de uma revolta social que acaba entrando para a história brasileira como a revolta da vacina. Não estamos ainda, embora estejamos falando mais ou menos da mesma época, não estamos falando do foco da pergunta, que quer saber sobre o Funding Loan. Então vamos descer mais uma alternativa. O que nós temos? D. Colocar um ponto final nas revoltas internas brasileiras, principalmente no que se refere à Revolução Federalista e à Guerra de Canudos. E aí a gente corre o risco de entrar em anacronia. O que é anacronia? É como você acaba não conseguindo juntar as coisas ao seu devido tempo. Né? Você tem que preservar o que nós chamamos de diacronia. Diacronia é o respeito e a compreensão de cada acontecimento à sua época, o que produziu aqueles fatos históricos. A Revolução Federalista e a Guerra de Canudos, que a alternativa nos conta, está falando ainda do final do século, tudo bem, início da República, mas é o final ainda do século XIX, logo depois da proclamação da República.
né? A Revolução Federalista, quando, de novo, que nem na Farroupilha, na época ainda do período imperial, para ser mais preciso, no período regencial, você teve a separação do Rio Grande do Sul, Revolução, Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, vocês estão ligados, né? Mais tarde, então, no final do século, na década de 90, o Rio Grande do Sul se rebelou mais uma vez, né, visando a derrubada do governo do Marechal Floriano Peixoto. Era uma tentativa de golpe de Estado que degenerou para uma guerra civil, né, e ficou conhecido na história do Brasil como a Revolução Federalista, porque eles estavam lutando, os gaúchos, os fazendeiros do Rio Grande, eles estavam rebelados, buscando garantir o que a União não estava em cumprimento à Constituição que havia sido posta em vigor no Brasil, a autonomia federalista dos estados, né? E se o Floriano estava intervindo nos estados, se o Floriano não garantia a autonomia de governo dos fazendeiros sobre o seu estado, então esses fazendeiros no Rio Grande do Sul resolveram se rebelar. Quanto à Guerra de Canudos, vocês estão ligados, acontece no Nordeste, no sertão do Nordeste, um levante camponês, né, entre poceiros, entre flagelados da seca, que estavam buscando um pedaço de terra para poder plantar sua mandioca e comer para não morrer de fome. Aí, de repente, aquela velha história que nós chamamos hoje de reintegração de posse, as forças militares foram lá despejar o povo liderado por Antônio Conselheiro, né, Canudos. Só que esse Antônio Conselheiro tinha uma forte ascendência sobre a comunidade que ele criou no Arraial de Canudos, e você vai ter uma guerra de resistência desses camponeses também lá na década de 90 do século XIX. Nos dois casos, você tem a República vencendo essas duas revoltas, né? Seja essa popular de Canudos ou antes a dos fazendeiros do Rio Grande do Sul na Revolução Federalista. Então nós estamos procurando a alternativa correta para o Funding Loan. Então vamos para a última alternativa, que está dizendo assim: suspender o pagamento dos juros da dívida externa por 3 anos e do capital por 13 anos. 13. A alternativa correta então é essa mesmo, a alternativa D. O Brasil consegue, junto à banca inglesa de Londres, suspender o pagamento da sua dívida externa, uma dívida contraída desde a nossa independência, né, junto aos ingleses, e ainda não precisar pagar o capital, né, o capital geral, realmente o valor emprestado durante todo esse tempo, por um prazo de 13 anos. Né? Isso vai aliviar as contas da República e vai acabar, então, garantindo estabilidade para a permanência do funcionamento do poder oligárquico por várias décadas, por exatamente 36 anos, né, o total da história da República Oligárquica, até a Revolução de 1930. Obrigado agora pela atenção de vocês, até o nosso próximo encontro.